Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior, estamos chegando para mais um Livre Pensamento. Boa tarde, Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, Damião, muito bom estar aqui com você. Olá, amigos que nos acompanham. Esses dias eu estive lá no seu programa, né, sobre os livros. E nada melhor do que você estar no Livre Pensamento agora. A gente só não combina isso. A espiritualidade ajeita tudo muito bem ajeitado, né? Mas a gente só não sabia disso tudo, né, Paulo? Mas Estamos aqui, né, estudando. Uhum. A nossa meta aqui é buscar em Kardec a modernidade do seu entendimento, né? O quanto que lá atrás os espíritos ensinaram faz todo sentido hoje, né? Sim, sim. Não, e é muito claro, né? Muito real, né? E essa pandemia mesmo mostrando tudo isso a todo instante. Mas, Paulo, e o tema do programa de hoje? Qual o tema do Livre Pensamento de hoje? É uma pergunta, né? Será que Deus castiga? Olha, eu vou dizer que acho que sim, porque eu falei para você antes de começar o programa, se você jogar no Google, Deus castiga, vem lá. Deus castiga quem trai, Deus castiga quem faz promessa e não cumpre, Deus castiga quem ele ama, Deus castiga com doenças, Deus castiga quem faz tatuagem. Olha as perguntas que mais tem aqui, você só escrever Deus castiga no Google, já abre todos esses links, que são os links mais pesquisados, Paulo. Então, quando a gente vê isso, tem muito sentido um tema como esse para a gente abordar aqui no Livre Pensamento, hein, Paulo? Essa questão, ela está presente desde o início da civilização, milhares de anos, né? É uma questão recorrente. Nós vamos ter lá na Grécia Antiga, na época de Sócrates, né? O Platão foi aluno de Sócrates, o Aristóteles foi aluno de Platão. Três grandes nomes da filosofia mundial, né? Lá na Grécia Antiga, eles estiveram relacionados os três, né? E Sócrates, conforme Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, era um precursor da visão espírita, né? Na época de Sócrates, tinha a religião grega, né? E então já havia naquela época a visão filosófica e a visão religiosa dogmática, né? Isso foi se mantendo, né, até o tempo atual. O que acaba acontecendo, né, Paulo, é que, na verdade, o quanto é importante, né, tudo isso que estamos trazendo hoje, né, parabéns aí publicamente, Paulo, toda essa pesquisa que você vem trazendo, o quanto é importante, aquilo que a gente sempre... Isso já se sabia, né? Quanto é importante estar estudando a doutrina espírita, e aquilo que você falou, aí a hora que você vai buscar em Kardec essa resposta, Deus castiga, e aí o que Kardec diz pra gente, Paulo? É uma nova ideia. Para que você consiga compreender bem o que os espíritos vão dizer, eles vão ensinar, nós precisamos fazer uma comparação, entender o que é que as religiões diziam, para entender a diferença, o que de novo os espíritos estão nos oferecendo, né? E as religiões, elas foram construindo os dogmas, Damião, desde o antepassado, muitos anos. Vamos pensar na Grécia Antiga. Quando a Grécia começou a construir as suas histórias, a sua religião, muito antes já existia o Egito. Tem uma história contada nos escritos gregos de que quando o historiador grego Heródoto ele foi até o Egito e ele estava pesquisando a origem da Grécia. Quando que a Grécia começou? Quando surgiu a Grécia enquanto nação, né? E ele foi conversar com sacerdotes egípcios. E o sacerdote, e na conversa,
né, eles estavam falando, nossa, qual a nação mais antiga, né, quais os registros de qual nasceu antes, né, de quanto tempo, como é que seria possível medir isso? E os sacerdotes egípcios disseram assim, olha, dentre os nossos registros no templo, nós encontramos aproximadamente o período que começou a se falar da Grécia. Ou seja, o Egito era uma nação estruturada muito antes do surgimento do povo grego, né? E no Egito Antigo, Damião, havia um entendimento dentro do templo muito amplo, muito completo a respeito da filosofia, né? E das questões do mundo. Mas o povo, ele só via a figurinha dos deuses. A historinha que contavam para o povo era uma, e o verdadeiro entendimento era só conhecido no templo por iniciados. Damião, no Egito Antigo, quem contasse algo que aprendeu dentro do templo, ele teria pena de morte. Não era uma coisa... O conhecimento era absolutamente controlado e ficava na mão de alguns. Uma das características da religião, Damião, então é essa. Existe um conhecimento mais profundo na mão de alguns, né, lá no passado, e a maioria do povo recebia uma historinha que tinha até a intenção de controlar o povo. Vou te dar um exemplo. Tem um diálogo que ficou registrado da Grécia Antiga, que eles falam sobre isso, os filósofos conversam sobre isso, e eles dizem assim, olha, para que o povo se mantenha obediente, é preciso que ele tenha medo. Então, a ideia da reencarnação, que é um fato, né, que nós conhecemos e compreendemos, é necessário que o povo conheça a reencarnação como meio de castigo. Então, se ele fizer algo errado, ele tem que ficar com medo de nascer numa situação pior. Já pensou você nascer num inseto, renascer num animal selvagem? Então, a ideia de você renascer num animal era um meio de causar medo. E aí a religião, como instrumento, como Kardec diz, como instrumento de dominação, ela usa o medo como sendo o fator de controle das massas. Paulo, deixa eu interromper aqui esse papo que é muito legal, mas deixa eu trazer aqui uma dúvida dos amigos que estão nos acompanhando. O Pedro Pereira Gonçalves, do Rio de Janeiro, pergunta. Eu tenho o livro Céu e Inferno da Editora Mundo Maior. É a segunda edição. Gostaria de saber se essa edição já é revisada. Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, quem está perguntando é o Pedro Pereira, lá do Rio de Janeiro. Paulo. A edição que corresponde ao texto original de Kardec, ele já está pronto, está em processo de produção na FIAL para um lançamento que deve ser próximo. Então, todas as edições de O Céu e o Inferno em português, que atualmente estão disponíveis, ainda são da edição adulterada. No mundo, isso já está sendo corrigido, né? A versão em espanhol, né, já está sendo utilizada a versão original, e os países de língua francesa, né, França e os demais países de língua francesa, já estão fazendo uso da edição original de Kardec. Né? No Brasil ainda vai acontecer um pouco mais à frente. A pergunta é pertinente dentro desse caminho do estudo, né, Paulo, que você estava falando. Deixa eu aproveitar aqui, já que eu trouxe um ouvinte, só cumprimentar o Bruno Avô, que está nos acompanhando. Boa tarde, Sandra Cunha, Juliana JB, boa tarde a todos, com muita alegria e gratidão. Juliana Ramos também, Genesi Oliveira, Vinícius Costa, todo boa tarde. Elane Struder também, boa tarde. Ela que está na Vila Carrão nos acompanhando. Deise Manzano, amo esse programa. Ai, Paula, Deise ama esse programa. Rosângela da Rocha, boa tarde a todos. Sanches Antônio, boa tarde, bom trabalho. Zilda Mendonça, posso uma pergunta sobre outro assunto relacionado à Gênese? Ela quer. Aproveita, Zilda. Vamos ver se a gente consegue aproveitar aqui. Será que Deus castiga se eu descobrir
que ele não castiga ninguém? Olha, a Ari Dias está trazendo lá da Bahia. Ari Dias, não. Ari Dias, boa tarde. É o Leandro. Opa, desculpa, é o Leandro. Será que Deus castiga se eu descobrir que ele não castiga ninguém, Paulo? Olha, Damião, a ideia de Deus castigar, ela nasce, então, das religiões do passado que davam a Deus uma característica humana. Então, se você vai ver o panteão dos deuses egípcios, o panteão dos deuses da Grécia, o panteão dos deuses de Roma, eles têm um comportamento parecido com o humano. Eles ficam bravos, Damião, eles ficam com ciúmes, eles têm egoísmo, eles têm orgulho. Então, as atitudes dos deuses eram semelhantes ao ser humano com os defeitos dele. Então, se você não fazia as coisas como ele queria, ele castigava. Ele tinha as preferências dele, ele escolhia aquelas pessoas que ele melhor gostava, né? E isso, Damião, olha que coisa incrível, foi passando para as religiões, para as igrejas, no passado tempo, e tudo que havia presente nessas religiões, que eram chamadas religiões pagãs, né? As religiões anteriores ao cristianismo, acabaram sendo adaptadas ao cristianismo como dogmas. Então, a relação com Deus que as igrejas apresentam é a seguinte: você está lidando com um ser que pensa, escolhe, que tem uma relação pessoal com cada um de nós, exige a obediência, e se você não obedecer, ele castiga como forma de repressão. Então, é como se Deus estivesse exigindo o sofrimento como pagamento de você ter desobedecido a ele. Essa ideia está presente nas religiões reencarnacionistas, né, na ideia do karma, e também nas religiões que propõem a ideia do pecado. Então, o que seria o pecado? Você comete uma infração. Aí, Deus quer que você sofra em função dessa infração cometida. O sofrimento seria o pagamento que ele exigiria para que você pudesse ficar bem com ele de novo, né? Então, a ideia de castigo divino, né, é uma ideia que está presente em todas as religiões. Estabelece uma relação que é a seguinte: é por isso que as pessoas tentam pedir perdão a Deus. Olha, eu sei, Deus, que você vai exigir que eu sofra para pagar o que eu fiz, mas eu lhe peço o perdão do erro cometido para que eu não sofra tanto. Então, a ideia do sofrimento, nessas religiões todas, Damião, estão relacionadas com uma exigência de Deus para que você pague os erros cometidos. Por que as pessoas acham isso natural? Porque, em verdade, segundo o que nós vamos aprender com o Espiritismo, a origem dessa relação de você exigir do indivíduo a submissão e você exigir o sofrimento para pagar, é uma estrutura que é adotada pelos próprios homens. Nunca foi de Deus. Quando os dogmas foram estabelecidos pela imaginação humana, eles imputaram a Deus algo que pertencia aos próprios homens. Então, castigar o outro é uma característica do egoísmo e do orgulho dos homens que estruturaram a sociedade e criaram os dogmas. Quando a gente vai lidar com o ensinamento dos espíritos, nós vamos ter um entendimento completamente renovado dessas circunstâncias. É isso que nós vamos falar agora, Damião. Então, antes de falar, deixa eu trazer algumas participações aqui no Face, que são algumas. Eu vou ler todas elas, Paulo, depois a gente faz um apanhado, se dá para responder ou comentar, ou é a resposta que você vai estar dando na sequência. A Edília Maria, eu não acredito. Boa tarde. Então, tá bom. Vamos acompanhar tudo que o Paulo vai estar dizendo, porque falar logo no começo do programa fica complicado para a gente poder explicar um pouco mais. Denise Franz, boa tarde. O Vinícius Costa está falando sobre a civilização egípcia e grega, é muito bem explicada no livro A Caminho da Luz, do Chico, pelo espírito de Emmanuel. Vilma Lima, Dinorá Mício, Vilma Lima, Helena Rosa, muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o programa. Também Carmen Piscirilo, quem mais está aqui? Juliana Ramos, Hilbert,
Deus não castiga ninguém. Olha aqui a Juliana dizendo, Deus não castiga ninguém. Cecília Reis, boa tarde. Félix Weg. Paulo, gostaria que você me abordasse o tema do veganismo. Iraneide Menezes, boa tarde. Zilda Mendonça, boa tarde. Vou perguntar dentro do assunto de hoje. O Espírito Emmanuel. Então, tá bom. Aqui trouxe através de Chico Xavier. Então, você, Paulo, agora vamos explicar para as pessoas. Paulo Henrique de Figueiredo. Veja, quando a gente vai tentar entender um outro mecanismo, se não aquele que é o único que a gente conhece, nós precisamos ver o que a gente sabe, conhecer a nova forma e comparar as duas. Porque se você olhar só sobre a perspectiva do que já se conhece, você vai cair no entendimento falso. Eu vou explicar. Se você acredita que Deus fica deliberadamente acompanhando o que cada um faz, e cada ato que você faz ele vai ou premiar ou castigar, dizer que Deus não castiga não significa que você não tem nenhuma relação com a responsabilidade. Então a pessoa pensa assim, não, falou que Deus não castiga. Então cada um faz o que quer, ninguém vai fazer, não tem sanção nenhuma, não tem nada. Isso não é verdade. Dizer que Deus não castiga não é dizer que não há uma punição ou uma sanção, de acordo com o ato realizado. Entendeu, Damião? Veja só, nas sociedades antigas, imaginava-se que as circunstâncias de sofrimento que eram advindas da natureza eram atos de Deus castigando. Então, caiu um raio. Era Zeus castigando e mostrando o poder que ele tinha, né? Se acontecesse um terremoto numa cidade, era Deus castigando aquela cidade, né? Se pegasse fogo, era Deus castigando. Então, interpretava-se que várias coisas que hoje a gente sabe que são leis naturais eram atos deliberados de Deus ou dos deuses castigando. Pegou, Damião? Eu peguei. Grande parte da história imaginava-se que Deus castigava por meio dos atos da natureza. Porque, Paulo, você vê aqui, você falando, trazendo um tema desses, eu continuo aqui com mais alguns ouvintes e a própria Edília Maria, né? Eu tenho certeza que não, já ouvimos a fala da lei de retorno. Ela vem com a fala da lei de retorno. E a Maria Aparecida Barretos, as ideias de castigo não levam o homem à descrença total? E tem mais uma aqui, de Juliana Sá. Paulo, seria possível um programa de debate a respeito da energia de algumas pessoas, espíritos, locais, objetos, sobre outras pessoas? Como é que fica a questão da doação de roupas e objetos, por gentileza? Passado o tema aqui de Juliana Sá, mas hoje a gente está trazendo o tema Deus castiga. Fala, Paulo. Isso. Então, Damião, veja só. Quando a ciência começa a descobrir as leis da natureza, ela vai começar a perceber que vários fenômenos da natureza, eles são consequências naturais, né? Então, se ocorre terremoto, a gente sabe que é o movimento das placas tectônicas, determinadas regiões são mais propensas a terremoto, outras não são. Então, tudo funciona por meio de leis. E não há castigo nas circunstâncias naturais. Agora, o que ocorre no mundo espiritual? Qual a relação de Deus conosco? Qual a relação entre os atos, as nossas escolhas e as consequências disso? Então, no céu e inferno, Damião, como o capítulo 8 é onde Kardec coloca todas as definições da moral espírita, no capítulo 8, nós colocamos já no livro Nem Céu Nem Inferno a tradução desse capítulo na íntegra. Mesmo antes que saia o Céu e Inferno, esse capítulo a gente já colocou. E ele tinha sido todo desfigurado, né? Na versão adulterada. Na versão original, no item 4, ele vai dizer o seguinte: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Essa frase tinha sido retirada e ela é uma mudança, uma completa alteração do entendimento.
Então, o que Kardec está dizendo? Que a punição é consequência natural da falta. O que é a falta? É quando você comete um ato que você sabe que é equivocado, que é errado, que não deveria fazê-lo, e faz mesmo assim. Então, o que é que Kardec vai dizer? No item 2, ele vai dizer o seguinte, que nós trazemos os elementos da infelicidade em nós mesmos, se nós não trabalharmos em função do nosso adiantamento. Então, quando a gente desenvolve uma imperfeição, é quando você pega um ato que você sabe que é equivocado, Damião. Sempre o ato equivocado tem que ser consciente. Eu sei que esse ato é errado, mas eu faço ele assim mesmo. Porque eu tenho outros interesses. Eu tenho um desejo, eu quero vivenciar uma alegria, eu quero vivenciar as coisas que me interessam. Mesmo que isso não seja o mais adequado do ponto de vista da relação. Então, quando você comete um erro, uma infelicidade é a sensação que está naturalmente ligada àquele ato. E se você transforma esse ato num hábito, esse hábito em si é a imperfeição. E aí a infelicidade é constante. Então, Deus não age deliberadamente, provocando felicidade ou infelicidade a quem quer que seja. A felicidade e a infelicidade são sensações íntimas do espírito e são consequências naturais, segundo Kardec. A punição é sempre uma consequência natural da falta cometida, sendo que então a punição é uma resposta às escolhas. E você faz as escolhas que você queira, Damião. Então Deus não determina o quanto tempo a pessoa vai ter essa infelicidade, não determina quando ela começa, nem determina quando ela acaba. Se você escolhe criar um hábito equivocado, que seria a imperfeição, aquilo vai estar associado ao sofrimento moral ou infelicidade enquanto durar. E quanto tempo dura? Dura até que você trabalhe para superar a imperfeição. E quando você acabar com aquela imperfeição, acaba o sofrimento. Então não tem nenhuma coisa a ver com a escolha de Deus. É uma lei natural e você relaciona-se com ela com as suas escolhas. Então você determina se a infelicidade vai ocorrer ou não, você determina quanto tempo ela vai durar e é de sua responsabilidade terminar com a imperfeição para que termine o sofrimento. Aí alguém pode pensar assim, mas eu estou aqui na minha vida e estou enfrentando uma doença, as circunstâncias que a gente enfrenta na vida não são infelicidade, que é um sentimento do espírito. São oportunidades de aprendizado. Tanto que quando você está nesta vida ligado a um corpo, enfrentando uma dificuldade, né, uma vicissitude, vamos dizer assim, isso não é um castigo de Deus. É oportunidade de aprendizado. Né? E ela acaba quando acaba essa vida. Nós temos milhares e milhares de vidas, Damião. Em cada uma delas a gente enfrenta coisas diferentes. E qual que é a finalidade? A gente aprender com essas circunstâncias para nos tornarmos espíritos capazes. Enquanto espírito capaz, eu vou me tornar um colaborador do universo. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tenho que fazer conquistas. E para fazer conquistas, eu tenho que enfrentar as dificuldades. Vou dar um exemplo aqui. Damião, você sabe fazer bolo, Damião? Não é minha especialidade, não, né? Não é minha especialidade, mas se precisar seguir a receita ali, pode ser que a gente saia alguma coisa, né? Você já fez alguma vez? Não, nunca fiz. Mas já trabalhou na cozinha? Já fritei bastante ovo. Já. Em fazer ovo. Agora, você já queimou algum bolo, não? Não, porque eu não tentei fazer, mas se bobear, né? Então, a gente larga lá, tá vendo? Pode acontecer, eu já queimei né? bolo. Eu já queimei bolo. Mas depois que eu queimei, eu fui aprender como é que eu faço para fazer um bolo sem queimar. Vou te dar um exemplo. Se você for ler na receita, vai dizer assim, preaqueça o forno para você colocar o bolo nele. Certo. Só que se você deixar o bolo num forno muito quente, ele vai queimar. Se você deixar que ele esteja muito quente na hora que você coloca, ele não consegue cozinhar e queima e está meio cru por dentro. Então, quando alguém fala assim para você,
pré-aqueça o forno, tem que ser assim, não pode colocar no forno frio. Mas você também não pode colocar no forno quente. Então você tem que colocar no forno meio termo, quando ele está aquecendo. Você percebe que existe um detalhe? Sim. Né? Então, cada uma das coisas que você vai fazer para produzir um bolo, né? Por exemplo, quanto mais ar você deixar dentro dele, quando você vai preparar, melhor. Uma das coisas para encher ele de ar é o fermento químico, né? O fermento químico ele vai produzir gás carbônico, que são bolinhas, né? E ela vai encher de bolinhas, a massa cresce. Quando essa massa cresce, ela começa a secar os líquidos, né? E funcionar o amido lá da farinha, e ela seca. E aí ela seca alta, entendeu? O que é o bolo? O bolo é quando a massa ficou cheia de ar e secou cheia de ar. Agora pensa assim, o bolo é uma espuma enquanto não secou. Se você abrir o forno, quando ele ainda não endureceu, o que acontece com aquela espuma? O que acontece quando você está com cheio de espuma num copo e sopra em cima a espuma do leite? Não abaixa? Abaixa, sim. Então, se você abrir o forno antes dele começar a endurecer, ele abaixa. Entendeu? Então, olha aí, é um monte de detalhes, Damião, que a única forma de você conseguir aprender isso, não adianta, não dá para escrever na receita. Você tem que ter a prática. Então, a receita é uma diretriz, mas você aprende mesmo a fazer vivenciando. E cada vez que você erra, é uma medida para você acertar. Então, eu vou te dizer uma coisa aqui, Damião. Quase ninguém pode aprender a fazer bolo e nunca errou. Sim, sim. O erro é um instrumento de aprender. Porque aí você vai falar assim, puxa, por que deu errado? O que eu fiz? Então, isso é como a gente lida com a vida, é da mesma forma. Você vem para a vida e você pensa assim, nossa, que sofrimento atroz que eu estou tendo, que sofrimento terrível, e quantos anos eu estou arrastando, e nossa, como é que Deus permite? Bom, Damião, essa é a mente nossa, enquanto aqui, ligada ao corpo. Assim que você morre, você chega no mundo espiritual, aquele sofrimento passa a ser pequeno. Porque lá no mundo espiritual você não morre, você não sofre com nada, com intempérie, com nada. Então, e quanto mais você se desapega do mundo, melhor você se encontra no mundo espiritual, maior é a sua felicidade. De tal forma que, com a cabeça do espírito, você consegue enxergar as dificuldades do mundo com oportunidade. Agora, quando você está aqui no calor da coisa, que é o mais difícil, mas por isso que tem mérito, Damião. Se você aqui no mundo, no calor da coisa, enfrentando a situação difícil, né? Eu vou te dizer uma coisa. Você já viu algum filme de terror que deu medo, não? Sim, normalmente filme... Agora, se a gente está conversando aqui, você pode pensar assim, não tem razão de nenhuma você ficar com medo, porque é só um filminho que está passando numa tela, você não tem perigo nenhum lá. Concorda? Agora, e lá na hora que você está à noite com a televisão ligada, com um filme te assustando, você vai ter susto. Você vai ficar com medo. Por mais que agora, lembrando, você fala, não tem motivo, não precisaria ficar. Não é assim? Não é real isso, Damião? Sim. Então, quando a gente vem para o mundo, eu vou te dizer, Damião, isso que você está usando aí é um corpo, é um animal, mas não é você. Você fala, tá bom, eu entendo. Só que se aparecer um bicho aí correndo atrás de você, você corre. Não é verdade? Sim. Você vai, numa situação de perigo, você vai correr. Vai correr, né? Sim. Então, porque você quer proteger o corpo. Vamos dizer que depois que você morreu, você vai pensar sobre o que você fez em vida. Você fala, puxa vida, eu não precisava ficar me preocupando tanto, com tanto medo com as situações, com medo disso, com medo daquilo. Aí mas assim, depois que você está no mundo espiritual, é mais fácil. Porque você já está diante da imortalidade, você já sabe que não corre perigo nenhum, você vai lembrar, falar, são milhares as vidas, uma ou outra que eu enfrento uma dificuldade maior, ela só vai, se eu aproveitar bem, só vai ser útil, só vai ser melhor. Então, Damião, nós temos duas consciências. A consciência enquanto encarnado, que enfrenta todas as dificuldades do mundo, e a consciência enquanto desencarnado, que lá sim nós vamos ter a medida do quanto de felicidade você já conquistou e se tiver alguma infelicidade que você precisa superar. Né? Essa é a medida do nosso processo de evolução e nossa relação com Deus. Aprendizado constante. Deixa eu trazer duas questões aqui, Paulo, para sua avaliação e análise aqui. Alessandra Carabolante.
ela mora em Araraquara. Aí ela traz aqui, ela amplia até, ó, Deus jamais castigará, porque Deus é amor. O homem tem seu livre-arbítrio para fazer o que quiser e apenas vai colher o que plantou. Então, a Alessandra disse isso. Tem mais uma aqui que é a Sol, né? Solange Maria Gonçalves, Martins Gonçalves. Não, não, Deus castiga, não. O que castiga é a nossa consciência, ou seja, somos nós os responsáveis por nossas ações. Questão de livre-arbítrio, porque temos consciência de nossas escolhas. Afinal, tudo que tiramos indevidamente do universo, o universo nos cobra devidamente. Portanto, não é Deus cobrando, e sim a necessidade de devolvermos aquilo que retiramos, lesamos, o que sabíamos que não nos pertencia, Paulo. Mas a gente tem que sempre trazer o raciocínio adequado para entender qual é a relação nossa com Deus e com o universo. Então, é muito importante, Damião, as dificuldades que a gente enfrenta na vida não são castigos. Todas as vicissitudes que a gente enfrenta no mundo são oportunidades. Mas quem é que vai achar que é castigo? É o indivíduo que tem apego. Então ele olha para a vida. Ele nasceu pobre, Damião. Aí ele fala, poxa, mas eu não posso ser pobre. Eu tenho que ser. Eu sou uma pessoa que sei muito. O orgulho, né? Eu deveria ser uma pessoa rica. Então ele não vai sofrer por ser pobre. Ele vai sofrer pelo apego. Quando ele está rico, ele pensa assim, alguém vai roubar isso de mim. Eu preciso guardar isso. Está todo mundo querendo o que é meu. Olha quanta gente invejosa. Então ele sofre porque tem. Então o apego faz o indivíduo sofrer, tenha ou não tenha. Então qual que é a causa do sofrimento? Não é ser rico ou ser pobre, é o apego. E qual é a felicidade do bom espírito? O bom espírito ele é feliz porque ele não está se importando com a circunstância que ele vai enfrentar. Ele sabe que está vivendo um momento passageiro e qualquer um dos desafios que ele enfrentar, ele vai fazer da melhor forma. Então, se ele está rico ou está pobre, nas duas circunstâncias ele não vai ter apego. É uma diferença enorme, Damião, o rico com apego dos bens e o rico sem apego. Você pode ter recursos e fazer um uso muito bom deles, saber usar os recursos. E você pode ser rico e ter apego. O rico que tem apego, ele guarda tudo, ele quer só para ele fica com medo que os outros querem pegar aquilo dele e ele sofre. Né? Quem não tem apego sabe usar bem os recursos, porque ele não está preocupado se aquilo vai estar na posse o tempo todo dele ou não. Ele sabe que se for necessário, ele vai ter o que precisa, sabe? E quando ele não tem, ele consegue lidar bem com o que tem pouco. Essa é a grande sabedoria do bom espírito. Então, Damião, nós estamos numa fase evolutiva que ainda não alcançamos a condição da felicidade. Isso vai ser uma conquista futura. O mundo hoje é uma escola. E as circunstâncias servem para que a gente aprenda. Quer ver a ilusão, Damião, do ser humano? A ilusão do ser humano é achar que o que ele está vivendo de dificuldade que ele enfrenta no mundo é o castigo de Deus. E aí ele imagina que todas as situações boas são o presente de Deus, é a recompensa de Deus. E aí ele vai olhar para o mundo como se Deus estivesse gerenciando e escolhendo. Aí nós vamos ver as grandes contradições, né? Se isso fosse verdade, por que a gente tem um monte de gente que está cheia de imperfeições e tem o que ele deseja aqui do mundo, né? E por que a gente tem pessoas que são muito boas e que vivem na pobreza, né? Esse contraste demonstra o quanto não é castigo o que a gente vive na vida, mas todas as vicissitudes são oportunidades, ou para a gente aprender a lidar com elas, ou para a gente superar o apego, ou até como missão. Um bom espírito nasce enfrentando as dificuldades para mostrar para a gente o quanto dá para viver sem sofrer com isso, sem ter apego a isso. O sofrimento é sempre relacionado à imperfeição. E ele é sempre superado quando o próprio indivíduo supera a imperfeição. Paulo, deixa eu trazer mais algumas participações aqui de alguns amigos que estão nos acompanhando lá no Facebook. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma ordem aqui, deixa eu pegar. Cadê todo mundo? A Zilda Mendonça dizendo o seguinte: Emmanuel trouxe 3 orientações. Do Evangelho trouxe o Espírito da Verdade, do Livro dos Espíritos trouxe a Religião dos Espíritos, do Céu e o Inferno trouxe Justiça Divina. Então temos que rever o livro Justiça Divina? É uma pergunta. Maravilhosa reflexão. Fala, Paulo. Damião, tem que estudar o livro, que você vai ver que todas as explicações que ele vai dar no livro são
com a proposta da autonomia. Sabe? Pega os livros do Emmanuel, pega as mensagens de Fonte Viva, pega essas mensagens todas desse livro. Em todas elas, ele vai colocar a responsabilidade individual e nunca o Deus agindo, castigando o outro e que as coisas do mundo são castigos. As vicissitudes do mundo são desafios. O sofrimento do espírito no mundo espiritual é causa direta da imperfeição que ele tem que superar, Damião. Então, isso quebra um falso paradigma de que a gente está barganhando com Deus e que ele faz sofrer no mundo um castigo. É falso. As dificuldades que a gente enfrenta no mundo são oportunidades de superação. Mas eu não consigo suportar isso, as dificuldades que eu enfrento. Se você não consegue suportar, esse é o teu desafio. Aprender a lidar de forma... Porque assim, pensa assim, Damião, qual será a tarefa do espírito que começa a alcançar um grau maior de evolução? Não é ajudar alguém que está apegado às emoções? Não é ajudar alguém que está sofrendo? Se você tiver apego e você vai ajudá-lo, você vai sofrer junto. Como é que você vai ajudar alguém se você não conseguiu superar aquela circunstância que você quer ajudá-lo a superar? A finalidade do espírito, Damião, é a solidariedade. É você, com aquilo que você aprendeu, ajudar o outro que não aprendeu ainda. Então, essa é a única posição que a gente pode almejar como sendo condição de felicidade. Essa é a felicidade do espírito. Quem quer viver a ilusão de que o Deus vai dar um ambiente de prazeres, é falso. Um ambiente de prazeres e alegrias, livre de qualquer dificuldade. Isso é falso. Isso não é o presente de Deus. Os bons espíritos, eles não ficam em jardins do Éden contemplando a beleza. Eles arregaçam a manga e trabalham, Damião. É um esforço contínuo e coletivo de construir a harmonia. Essa é a meta que a gente deve alcançar. Então, se você vive a ilusão de que a meta é ficar descansando no jardim do Éden, então o espiritismo não vai te ajudar. Se você consegue ser uma pessoa boa com essa crença, é bom que seja, sabe? Deixa para depois. Agora, se você quer entender a realidade e olhar para a vida como ela realmente é, e olhar para o futuro como um futuro de trabalho, de auxílio, de solidariedade, aí o espiritismo vai te trazer essa boa nova. Quer dizer assim, aquele que almeja ser útil vai encontrar todas as oportunidades. E aquele que hoje, de cabeça erguida, enfrenta as dificuldades que vivencia, pode ter certeza que depois da morte vai reconhecer em si próprio a força que traz a felicidade. Isso é o que o espiritismo vai ensinar. Quem se interessa por isso vai se sentir muito gratificado de conhecer os detalhes dessa doutrina que liberta aqueles que querem se livrar do apego e do falso entendimento dos dogmas. Deixa eu trazer mais algumas participações aqui, Paulo. A Maria Edna, eu já falei, maravilhosa reflexão. Malvina Basílio, boa tarde. Evelise Padilha, boa tarde. Aí a Evelise aqui pergunta, então, por que estamos vivendo isso? Tantas pessoas morrendo nesse momento. Paulo, já fala com você. Ari Dias, o tema do desapego seria muito caro. Eliezer, porque estamos vendo tanta gente morrendo. Terezinha Antunes, boa tarde. A Evelise Fontana pergunta de duas partes: por que estamos vivendo essa pandemia? O que estamos vivendo tanta gente morrendo? Não é castigo de Deus, Paulo? Olha, não sei se vai chocar quem está nos ouvindo, né, Damião? Não sei nem se vai chocar você, mas você vai morrer, Damião. Eu já sabia. Como diria o Chico Xavier, se não for agora, melhora um pouco, mas eu já sabia. A vida no mundo não é a vida do espírito, é a vida de um corpo. E esse corpo, como tudo nesse mundo, tem começo, meio e fim. Essa é a característica. Então, qualquer dificuldade que você enfrenta, ela tem começo, meio e fim. Então, morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo nasce e todo mundo morre, né? As circunstâncias da pandemia é que nós estamos enfrentando, todos juntos, uma dificuldade que coloca em risco a vida de cada um.
Mas me diga uma coisa, Damião. Todos os dias tem pessoas enfrentando outras doenças. Quantas pessoas estão enfrentando câncer? Quantas pessoas estão enfrentando problemas de coração, de pulmão, de rim? Quantas pessoas estão em casa, com um familiar tomando conta, com outras doenças, com outras circunstâncias? Então, nós só temos a visibilidade do enfrentamento coletivo, que é a pandemia. E as outras todas as pessoas estão enfrentando doenças e sempre enfrentaram incógnitas. Ninguém vai lá, não sai no jornal. Muitas vezes nem os vizinhos ficam sabendo, e ela está lá na cama dela, né? Então, enfrentar as dificuldades são desafios. A pandemia está dando uma oportunidade coletiva de perceber que a gente precisa de muito pouco, né? Não precisa de tantas coisas, né? Veja agora, o que muitos países fizeram para superar a pandemia foi abrir mão. Por que você precisa ir para um bar tomar cerveja, sabe? Para que você precisa ir no cinema? Será que você não pode ficar 15 dias, um mês, 2, sem fazer essas atividades, sem ir num bar tomar cerveja, sabe, Damião? Então, saber abrir mão de algumas coisas é um ótimo aprendizado de você reconhecer que eu consigo ter a vontade suficiente para precisar ou não de uma coisa na hora que eu achar que é a correta. Então, nós não estamos vivendo para ser feliz aqui no mundo agora. Por mais que a gente possa conquistar situações de alegria, de felicidade, que podemos compartilhar com quem está próximo. Mas a gente tem que olhar com olhar de espírito, né? Para construir os nossos valores, eu preciso de centenas. Quando perguntaram para Kardec assim, quando que o espírito simples e ignorante começa a ser responsável pelos seus atos? Aí Kardec respondeu assim, Damião, olha só que interessante. Pode levar 1000 vidas só para ganhar a consciência de si mesmo. Quantos milhares de vidas a gente tem investido para alcançar os valores que temos agora? Então, quando você olhar para você mesmo, Damião, pensa assim, você é um indivíduo que tem raciocínio, que sabe se comunicar, que pensa rápido, que sabe sentir apego, amor, ser útil, sabe analisar o sofrimento do outro, sabe dizer uma boa palavra quando precisa. Você já não se viu fazendo isso, Damião, em alguns momentos na sua vida? Você já não se viu agindo dessa forma? Então, isso é conquista sua. E você não fez isso com 1, 2, 3, 10, 15 vidas, você fez isso com milhares. Então, a vida que você está tendo agora, Damião, com esse nome, Damião, vivendo aí onde você está vivendo, é uma de milhares. Milhares. Então, cada vida que a gente vive é uma gota. Então, olha para o seu desenvolvimento e pensa assim, a gente consegue encher um copo d'água para matar a sede? A gente consegue, mas um copo d'água é feito de milhares de gotas. Sim. Tá? Então, a gente tem que parar de ficar dando tanta importância. Essa vida aqui, ela não é a única. Ela é uma das vidas. Então, se a pessoa diz assim, mas essa minha vida inteira foi de sofrimento. Não, foi de enfrentamento. Se você souber vivenciar as circunstâncias dessa vida, ela tem quanto? 30, 40, 50 anos? Sabe, no mundo, há quantos milhares de anos que você vive e enfrenta e aprende com isso? A nossa meta, Damião, é caminhar para ter um mundo feliz. E quando esse mundo for feliz, quem ajudou a construir essa felicidade vai usufruir dela. Só que é uma felicidade ativa. A gente vai continuar... Quando o mundo entrar na regeneração, Damião, não é que ele ficou perfeito. E nem vai ser constituído de espíritos perfeitos. A questão é, nós vamos ter a intenção de agir de forma solidária. Então, o que vai mudar é a intenção. E aí nós vamos ter ainda muitas e muitas vidas para que o planeta seja feliz. Vão ser ainda centenas, milhares de vidas para que o planeta seja feliz. Então, a gente tem que começar a querer fazer o trabalho para que ele possa chegar na sua conclusão. Agora não, nós estamos nos preparando para entender qual é o trabalho que vai ser o seguinte. A gente está conquistando valores para poder exercê-lo. Paulo, tá terminando. Olha o tempo como passa. Adorei ter participado junto com você aqui do Livre Pensamento, Paulo. Um minutinho, mensagem final, Paulo, 1 minuto. Quando alguém queima um bolo, se ele ficar chorando sobre aquele bolo queimado, ele não faz mais nada. Agora, se ele falar assim, não, o próximo vai ser um pouco melhor,
e no seguinte ele falar, não, eu vou ainda aprimorar, eu vou aprimorar, ele vai chegar a fazer um bolo muito bem feito. Isso vale para tudo na vida. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, né? Ah, mas o indivíduo morreu por causa da Covid. Não, ele ia morrer de alguma coisa em alguma época. Ninguém morre de véspera, né? E ele continua a vida dele como espírito, vai aprender com o que fez e vai se preparar para a vida seguinte. Vamos olhar de mais longe, né? Nós vamos criar um mundo feliz e vamos nos esforçar para participar dele. Paulo Henrique de Figueiredo apresentou junto a você para uma reflexão. Se você tiver dúvidas, eu vou até te convidar. Compartilha com mais amigos, ouça novamente. Eu acho que o Paulo tentou fazer de uma forma até muito didática para que você pudesse entender. Mas é uma reflexão. Deus castiga? Ouça de novo, acompanhe mais uma vez esse programa que vale muito a pena. Paulo, gratidão. Obrigado por estar junto com você mais uma vez, viu, Paulo? Muito obrigado. Até uma próxima, Damião. Até uma próxima, e agradecendo aí a todo, ao Rogério, a Fernanda, a Thelma que nos ajudaram, a Gina, toda a equipe da FEAL que nos ajudou para a realização de mais um Livre Pensamento. Um grande abraço, Paulo, um grande abraço a você, amigo ouvinte e telespectador. Tchau, gente! Você acompanhou o programa Livre Pensamento.